Muito bem, vamos à nossa quarta aula de programação orientada a objetos. Hoje nós vamos estruturar, né, as nossas classes, tá? Pelo menos a classe empresa, a classe conexão, para parear, né, as aulas práticas com as aulas teóricas aqui, tá joia? Então vamos iniciar. Antes de tudo, vamos inicializar o nosso champ, tá aqui embaixo, legal. Start, né? Vou startar aqui o Apache e o MySQL junto. Startado. Vou abrir a pasta do projeto, né? No caso, só abrir o NetBeans. NetBeans vai carregar para a gente a última etapa realizada. Carregando os módulos. E pronto. Aqui está o projeto, né? Da lojinha que representa o projeto X, tá? Desenvolvido no laboratório. Na última aula foi realizada a construção da codificação do banco de dados. Nós copiamos e colamos lá direto no serviço do Xampp, né? Lá do Champ. Fizemos a execução e já está tudo lá criado e bem registrado, tá? No banco de dados. Agora falta fazer a estrutura das classes, ok? Nós temos aqui o index, vamos fechar ele. E eu também vou fechar a codificação SQL.sql, que estava aberta. Então vocês podem notar que o painel do lado esquerdo está aqui com a nossa estrutura em árvore e o painel do lado direito está vazio. Nós vamos clicar agora sobre a pasta classes e nós vamos criar duas classes, tá bom? Uma classe para conexão com o banco de dados e uma classe para a empresa, onde de fato vai receber os dados, vai tratar esses dados e fazer o registro, né, da empresa no banco de dados. Tá joia? Então nós vamos criar duas classes. Primeiro nós vamos criar uma classe chamada empresa. Tá? Então aqui dentro da pasta classes, né, em cima dela, botão direito, new, php class. Tá? Cliquei. O nome da classe vai ser empresa, com E maiúsculo, sempre, tá? Nome de classes, a inicial sempre em maiúsculo, finaliza. E a classe foi criada, tá? Então aqui, por exemplo, ó, da linha 3 até a linha 12 são comentários, tá vendo? Nós vamos limpar. E o que está dentro, né, do class empresa também é um comentário. Nós vamos fazer a limpeza dele também, tá? E vamos começar. Bom, nós temos alguns atributos, né? Lá no nosso modelo relacional, que nós estávamos utilizando até a aula 3, vamos continuar usando o mesmo modelo, tá bom? Então, façam um download aí do modelo lá na página de vocês, tá? E vai acompanhando. Eu lembro que eram um atributo para o nome da empresa, um atributo para o CNPJ, um atributo para o telefone, um atributo para o e-mail e um atributo para o IE, que é a inscrição estadual. Eram 5 atributos, né? O nome, o CNPJ, o telefone, o e-mail e a inscrição estadual. A princípio eram esses 5, tá? Então nós vamos trabalhar em cima desses 5 atributos e futuramente a gente volta e coloca os atributos do endereço da empresa e outros, né, que podem vir a surgir, tá? Bom, todos esses atributos, eles estão setados aqui como private, tá? Eles são atributos privados. O que isso significa? Uma vez o modificador de acessos é privado, né, private, significa que quem vai ter acesso a estes atributos precisa existir dentro da mesma classe. Estes atributos, eles só podem ser vistos e acessados dentro da mesma classe, tá? Por algum outro método aqui dentro. Estes atributos eles não podem ser vistos, né, visualizados fora desta classe, tá? Então, tudo que é privado pertence à classe, somente à classe.
E para que as outras classes consigam colocar informações aqui, né, outras classes ou outros arquivos consigam colocar informações aqui nesses atributos, nós precisamos de métodos acessores, que são os métodos set e os métodos gets, tá bom? O NetBeans faz isso automaticamente, mas eu vou produzir o primeiro aqui para vocês, olha. Vamos escrever, né, o primeiro método, o método set, para fazer a entrada do nome. Então vai ficar public function set nome. Aqui vai entrar um valor, né, uma variável que vai chegar através dessa entrada de argumento. Nome informado. E aqui nós vamos entregar para o atributo nome a variável nome informado. Então esse set faz uma entrada de valor. Esse valor foi informado por alguém em um arquivo ou uma outra classe, né? Ou um outro método dentro dessa mesma classe aqui. Entrou aqui como uma entrada de argumento e está sendo entregue ao atributo nome, ó, este atributo nome, que é esse daqui, ó, está recebendo este valor que foi passado por aqui, tá? Que entrou através dessa entrada de argumento aqui, tá? O método set faz a entrega deste valor para este atributo. Isso ocorre nessa linha aqui, ó. Este valor está sendo entregue para este atributo, tá? Que no caso é o nome. Eu teria que fazer 5 sets e 5 gets, tá? A princípio, nós estamos programando dessa forma. Futuramente vocês vão ver que existem, né, inúmeras outras formas mais simples, né, mais rápidas de fazer, tá? Então o próximo passo é criar um get para o nome, tá? Então eu posso fazer assim, ó, public function get nome return este atributo nome. Então quem executar o método getNome vai receber o atributo de volta. Então, ó, este atributo nome, a palavra diz, né? Este. Então, retorne este atributo. Qual? O nome, ó. Está retornando para quem executar este método aqui. Então, eu fiz, né, um método set para o nome e um método get para o nome também. Quem utiliza NetBeans ou utiliza outras IDEs, né, sofisticadas, sabem que a própria IDE gera set e get automaticamente, né? Então eu posso vir aqui, ó, clicar onde eu quero que seja gerado os sets e os gets, e eu posso vir por aqui, ó, source, eu cliquei aqui, source, insert code, tá vendo? Ó, mais uma vez, ó, aqui, source, insert code, e aqui vai perguntar o que que eu quero. Eu quero métodos get e set. Tá vendo? Eu vou marcar, ó, get e set. Ele vai perguntar, você quer lançar sets e gets para esses aqui, né? Ou apenas para alguns? Notem que eu tenho 5 atributos, mas aqui só apareceu 4. Por quê? Porque ele já reconheceu que eu já criei um set e um get para o atributo nome, né? Aqui, ó, set nome, get nome. Nesse caso, eu vou marcar os outros que faltam, ó. Tá? Eu vou usar um modificador público e eu vou dar um OK. E ele vai fazer isso daqui para mim, olha. Ele vai criar, ele colocou em ordem, né? Aqui tá os que eu fiz. Ele criou primeiro todos os gets, ó, get CNPJ, get telefone, get e-mail, get IE, né? E depois criou todos os sets, set CNPJ, set telefone, set e-mail e set IE, tá? Notem que ele usou o mesmo nome do atributo para a variável de entrada, tá? É possível, porque a palavra diz, ela justifica o uso do atributo diretamente. Quando eu não tenho a palavra diz, significa que eu estou usando uma variável. Então, isso aqui, por exemplo, a variável CNPJ, não tem nada a ver com o atributo CNPJ, tá bom? Então, essa atribuição diz que este atributo está recebendo o valor desta variável, tá? Diferentemente quando eu coloquei aqui, ó, da forma que eu coloquei, eu criei um set nome
e eu não usei o mesmo nome do atributo, eu coloquei nome informado, tá? Justamente para diferenciar, para não complicar, tá joia? Eu vou colocar também aqui, eu vou até fazer uma cópia, ó, da palavra informado e o underline. E eu vou colocar em todos os outros sets, ó, CPF, CNPJ informado, CNPJ informado, para ficar diferenciado, tá? Não é obrigatório isso, mas a compreensão é mais rápida. Então, às vezes, é melhor não colocar o mesmo nome, tá? Para não confundir. Então, toda vez que aparecer um set, eu coloco a palavra informado, né, na frente aqui, tanto na entrada quanto aqui na passagem da atribuição, tá? Então, aqui eu coloquei, faltou colocar aqui no IE. Aí, coloquei aqui e pronto, tá? Então, nesse momento, a nossa IDE, NetBeans, ela tem, né, eu mostrei para vocês que ela tem esse poder de criar os sets e os gets automaticamente, tá? E ela até colocou em ordem, ela colocou todos os gets, depois todos os sets, mas tanto faz, tá? O importante é que eles existam, tá bom? O próximo passo agora é criar um método aqui que de fato faz o cadastro da empresa, né? Destes dados aqui, ó, nome, CNPJ, telefone, e-mail e IE, lá no nosso banco de dados, tá? Então, para que isso aconteça, eu venho aqui no finalzinho e eu crio um método que cadastra. Então, vou colocar aqui, ó, public function cadastrar empresa. Abre e fecha o parêntese, dou um enter. Ele já automaticamente abre a chave e fecha a chave, né? Usar a IDE, né, NetBeans aqui é muito bom por causa desses recursos, tá? Além de outros, é claro. Mas o básico é isso aí, facilita muito a vida do programador, tá bom? Então, o que o método cadastrar empresa vai fazer? Ele vai pegar todos os atributos que estão aqui e vai mandar para o banco de dados, tá? E antes de sair programando, né, o método cadastrar empresa, eu preciso dessa conexão com o banco de dados, que foi, né, o que nós fizemos na terceira aula, tá? Então, dá uma olhada aí na aula anterior, nós criamos o banco de dados direto lá no serviço Champ, tá? E ele já está pronto para ser utilizado. O que está faltando agora é fazer a ligação daquele banco de dados com este método aqui. Este método vai pegar as informações e vai cadastrar lá, tá? E então, para fazer este método, eu preciso de uma outra classe que vai possibilitar a minha conexão, tá joia? Eu vou criar essa classe dentro da pasta classes, tá vendo? Da mesma forma que eu criei o empresa, eu vou deixar ele aberto, vou vir aqui, ó, em cima da pasta classes, botão direito, new, errei aqui, tem que apertar em cima, ó, tá azulzinho marcado, o botão direito, new, php class, cliquei, ele vai perguntar o nome da nova classe, eu vou colocar conexão com C maiúsculo, sem tio, tá bom? Conexal, fica assim, beleza? Com C maiúsculo sempre, porque é nome de classes, inicia com letra maiúscula. Finaliza e pronto, eu tenho duas classes. Eu tenho a classe empresa, que está aqui, ó, nós acabamos de fazer, e agora nós temos a classe conexão, que ainda está meio suja, né? A gente precisa limpar esses comentários aqui. Vamos começar a limpar. Limpei aqui, salvei, sempre, não esquece. E vamos começar a fazer a nossa classe conexão. A classe conexão, ela é bem limitada, tá? Ela é pequenininha, no nosso caso, tá? Mas ela pode ganhar forma, né? E ela pode ter outras funções, tá? Que conexão possa exigir, tá certo? Mas, em suma, ela é bem básica. A função dela é uma das mais importantes. Ela pega uma variável, um atributo, tá? Que inicia vazio, e constrói em cima deste atributo toda uma conexão com o banco de dados. Além de construir essa conexão, ela também libera dois outros métodos. Um método que desconecta
tá? Essa conexão, e um método que retorna essa conexão para ser utilizado em outras classes, tá? Então ela é, de fato, uma das classes mais importantes do projeto, tá bom? E ela só tem um atributo apenas, por enquanto. Vamos determinar aqui o atributo, ó, private conexão. Eu gosto de usar o atributo com este nome, tá? Porque, de fato, o que nós vamos construir é uma conexão. Então, não é porque é o nome da classe a conexão, é porque, de fato, fica bom o nome do atributo conexão. Mas tem, né, eu, por exemplo, gostava de criar uma classe chamada banco de dados, tá? É possível, mas nesse caso aqui ficou o mesmo nome, a conexão com C maiúsculo, tá? Mas vocês podem aí no projeto de vocês trocar o nome da classe, fiquem à vontade, desde que ela faça sentido, né? O nome ele tem que, de fato, representar a classe. Então nós temos aqui um atributo apenas e esse atributo é privado. Ele só pode ser utilizado dentro da classe, porque ele é privado. E para as outras, né, classes poderem estar fazendo uso do valor deste atributo, nós vamos criar 3 métodos. Protect function conectar. Errei alguma coisa. Function, faltou o T. Function conectar. Vou criar um outro método aqui, ó. Protected function get conexão e um último método protected desconectar. Então tá aí os 3 métodos, tá? O primeiro método vai ser responsável por criar em cima desse atributo uma conexão válida. O segundo método vai retornar este atributo. E o terceiro método vai desconstruir este atributo. Ele vai devolver este atributo ao seu valor básico, que é vazio, né? Sem nenhum tipo de conexão, tá? Então, praticamente é isso aí. Mas, professor, por que que aqui o senhor está usando o modificador de acesso protegido? Por um simples motivo. O meu atributo é privado. E a classe conexão, ela vai ser herdada pela classe empresa, tá? Então, aqui dentro da classe empresa, eu vou conseguir executar diretamente os métodos conectar, get conexão e desconectar, diretamente em empresa. Então, a classe empresa vai ser, né, nós vamos conseguir executar os métodos da classe conexão, porque nós vamos herdar da classe conexão. E algo que é herdado tem que ser protegido, senão todo mundo tem acesso. E eu estou querendo falar que apenas a classe empresa vai herdar neste momento a classe conexão, tá? Eu poderia também colocar o atributo conexão como protect. Dessa forma, eu não precisava mais desse método aqui, ó, de retornar o valor dele, tá? Mas, por prática, eu sempre coloco o atributo como privado. E quando eu quero liberar o acesso para ele, eu crio um método, né, com o modificador público, ou nesse caso aqui, ó, que está sendo herdado, o modificador de acesso protegido, tá bom? Então, toda vez que vocês encontrarem um modificador de acesso protegido, significa que o método ou o atributo foi herdado, tá joia? Bom, vamos construir a conexão. Então, aqui dentro do método conectar, eu vou chamar o meu atributo, ó, diz conexão, tá vendo? Diz significa que eu estou me remetendo, né, ao atributo. Então, este atributo, conexão, que é esse daqui, ó, vai receber uma instrução de conexão, que é o MySQLi connect. Vou pegar aqui o último, connect. Põe um ponto e vírgula no final. Notem que eu cliquei em cima de uma opção que o próprio NetBeans me passou, tá bom? Eu gosto de fazer isso para poder lembrar
qual é o passo a passo aqui que eu tenho que colocar. Eu tenho que seguir uma certa ordem, tá? Mas não é muito complicado não, tá bom? Então aqui, ó, eu vou apagar o primeiro campo e vou colocar essa palavra aqui, ó, localhost. Significa que o banco de dados que eu vou colocar aqui pertence a este mesmo computador que eu estou trabalhando, tá? Se fosse a outro computador da rede, eu teria que colocar o IP deste outro computador da rede, tá? Como é a minha própria máquina, então eu coloco o localhost, tá joia? Username, que quando a gente usa o XAMPP, o usuário padrão administrador é o usuário root, tá? Administrador, tá joia? A raiz, beleza? Então o usuário administrador, o nome dele é root. Por padrão, o XAMPP, né, o serviço XAMPP, ele vem sem senha. Então a gente abre e fecha a chave, sem senha, tá bom? O nome do banco de dados é aqui. Eu não lembro o nome que nós tínhamos feito, então para me lembrar eu preciso vir até a pasta auxiliar, né, aqui, ó, e pegar a codificação SQL. Basta abrir essa codificação e dar uma olhada lá em cima. O nome do nosso banco é Banco Empresa, tá vendo? Banco Empresa. Como agora eu já sei, eu posso fechar aqui e aqui escrever o nome dele, ó, Banco Empresa. A porta do SGBD, do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é o 3306. Então eu vou apagar e colocar 3306. O socket nós não vamos utilizar, então nós podemos simplesmente apagar ele e a vírgula que acompanhou, tá? Por que 3306? Se eu voltar aqui no XAMPP, ó, e dar uma olhada na porta do SGBD, ó, MySQL, o SGBD está usando a porta 3306 para conexão com o cliente, tá? Então é essa mesma porta que eu tenho que colocar aqui. E praticamente é só isso, tá? Somente essa linha já cria uma conexão, tá, com o banco de dados e coloca toda essa conexão no nosso atributo privado conexão. Ó, este atributo recebe uma conexão ativa, tá? Em qual computador? Local, ó, neste computador. Quem é o administrador do banco? O root. Tem senha? Não. Qual é o nome do banco? Banco Empresa. Em que porta esse banco é ofertado? Na 3306. Então, todas essas informações são colocadas neste atributo. Depois que a conexão está pronta, eu preciso retornar o valor deste atributo para alguém poder usar essa conexão, tá? Então, aqui, ó, eu vou retornar. Retorne esta conexão. Tá vendo? Eu estou retornando este atributo aqui, que é o conexão. Uma vez que eu já conectei, né, conectar, então o atributo já possui uma conexão ativa. E aqui, para quem executar o método conexão, vai receber ela, né, de mão beijada para poder fazer uso do banco de dados. Depois que eu conectei e já usei o banco de alguma forma, eu preciso vir aqui no desconectar e determinar uma função que solte essa conexão, que destrua essa conexão, que encerre, tá, esta conexão para que o banco de dados não fique aberto. Então o comando é este, ó, MySQL e close. E aqui dentro eu chamo o meu atributo conexão. Certo? Já que a minha conexão ela foi montada aqui, ó, ela própria está sendo fechada, tá? Close. Então o meu SGBD, MySQL, vai fechar esta conexão. Simples assim. Então primeiramente eu chamo o conectar, uso a conexão através do get conexão e depois eu desconecto. E é só isso, tá? A classe conexão está pronta, beleza? Com a classe conexão pronta, eu posso voltar em empresa e escrever o meu método cadastrar empresa. Só que antes de eu escrever o método, eu preciso dizer que a empresa, a classe empresa, essa daqui, ó, a classe empresa, ela vai herdar a classe conexão, tá?
nós optamos pela herança. Então, ela precisa, de fato, herdar a classe conexão. Tá? Então, a empresa vai herdar a classe conexão. Vamos fazer isso aqui dentro da classe empresa. Basta subir lá no início. Antes da palavra class empresa, do início da classe, eu venho aqui, ó, dou um enter e coloco assim, ó, require ons conexão.php. Eu estou falando para o arquivo empresa que, a partir de agora, eu estou requisitando somente a classe conexão. É como se eu estivesse apresentando a classe conexão para a classe empresa. Até então, elas não se conheciam. A partir de agora, a classe empresa, tá, conhece a classe conexão. Eu acabei de apresentar elas, ó. Eu estou apresentando para a classe empresa a classe conexão, tá? O require_ons faz isso daí. Ele liga um arquivo ao outro. E para herdar, eu venho aqui na frente da palavra empresa, dou um espaço e coloco uma palavra reservada chamada extends. E na frente eu coloco o nome da classe que eu quero herdar, conexão. Estou dizendo que a minha classe empresa vai herdar, estender a classe conexão. Agora, tudo o que, vou abrir a classe conexão, ó, tudo o que é protegido foi herdado pela empresa. É por isso que a classe empresa consegue executar o conectar, o get conexão e o desconectar, porque eles são protegidos, eles são herdados, tá bom? O atributo conexão, ele é privado, ele não é herdado. O que é herdado são os métodos protegidos, tá? Nós optamos por colocar o atributo privado para a gente poder forçar a nossa aplicação a executar esses métodos protegidos, tá? É uma forma mais segura de trabalhar, beleza? Agora que nós herdamos, olha lá, ó, require_ons conexão, class empresa, extends conexão, herda conexão. A empresa está herdando conexão. Agora eu posso trabalhar e, de fato, cadastrar a minha empresa, tá? Então, vamos lá. Para cadastrar a empresa, eu preciso de uma instrução SQL, tá? Então, eu vou colocar assim, eu vou criar uma variável chamada CAD. CAD vai ser igual, abre e fecha aspas, vai no finalzinho e coloca um ponto e vírgula, tá? Volta para dentro das aspas e aqui nós vamos escrever uma codificação SQL. Não esqueçam de salvar. Vai ficar assim, ó, insert into empresa, abre e fecha parêntese, palavra values, abre e fecha parêntese e só. Como nós já temos o ponto e vírgula no final, fica mais fácil fazer dessa forma, tá? Então assim, ó, CAD é uma variável do PHP, né? Eu coloquei CAD porque vem de cadastro, tá? Mas vocês podem colocar o nome da variável que vocês quiserem, desde que faça sentido, tá? Então, CAD, a princípio, está assim, ó, insert into empresa, os valores, né, com estes campos que ainda não existem, através desses seguintes valores que vão ser entregues aqui, tá bom? Então, ó, insira na tabela empresa estes campos com estes valores aqui. Vamos determinar os campos. Os campos são estes, ó. Eu vou clicar com o mouse dentro do parêntese e vou dar um Enter. O primeiro campo é o nome. Vou pôr uma vírgula e vou dar mais um Enter. O segundo campo é o CNPJ. Vou colocar uma vírgula e um Enter. O telefone, vírgula, Enter. O e-mail, vírgula, Enter. E o IE, que é a nossa inscrição estadual da empresa, no caso. Depois do IE, como o IE é o último atributo, não possui vírgula. Eu vou dar somente um Enter para ficar dessa forma, em escala, ó. Nome, CNPJ, telefone, e-mail, IE, tá? Todos esses aqui têm vírgula, porque não são os últimos, tá? E o IE, por ser o último, não tem a vírgula. Agora vamos clicar dentro da palavra, né, dentro dos parênteses dos values. Aqui dentro,
é um pouquinho mais complicado, tá? Mas não é tanto assim. Eu vou aumentar o tamanho da fonte para vocês visualizarem melhor. Vou passar aqui para o tamanho 24, vamos passar para o tamanho 30. Olha lá. Para vocês poderem visualizar o que eu vou colocar aqui dentro, tá? Vamos lá. Primeiramente, dentro desses parênteses aí, vocês vão colocar assim, ó. Vocês vão abrir uma aspa simples e fechar. Vocês vão colocar uma vírgula, abrir de novo aspa simples e fechar. Mais uma vírgula, 1, 2, fecha. 1, 2, fecha, 1, 2. Depois do último par de aspas simples, vocês não precisam colocar vírgula mais. São 5 pares, ó. É um par aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, tá? Então, baseado nisso aí, nós vamos montar. Vamos lá. Dentro do primeiro par, eu vou colocar uma aspa dupla. Abre e fecha. Dentro das aspas duplas, eu vou pôr ponto, ponto. Certo? Então, nota, eu vou dar um espaço aqui, ó, mas não tem esse espaço, tá? Só estou colocando para vocês verem como que vai ficar. É uma aspa simples, uma dupla. Ponto, ponto. Fecha a dupla, põe a simples. Tá bom? Aqui dentro, eu vou colocar o primeiro atributo, que é o atributo nome, tá? Então, eu vou chamar ele aqui, ó, diz nome. Chamei, tá? Dentro do segundo par de aspas simples, eu vou colocar aspa dupla, voltar para dentro dela, pôr ponto, ponto, entrar dentro do ponto, ponto e chamar o segundo, que é diz CNPJ, tá? Dessa forma. Como não há espaço suficiente para colocar esses 5 atributos aqui, mesmo eu fechando aqui, ó, ainda não tem espaço, eu gosto de dar o Enter depois das vírgulas, tá? Vou colocar mais uma aqui, ó, dentro da terceira, dentro do terceiro par, eu vou abrir aspa dupla, voltar, ponto, ponto, voltar e chamar o outro atributo, que é diz telefone. Chamei o outro. Vamos fazer com um e-mail. Dupla, volta, ponto, ponto, volta. Diz e-mail. Tá? Quase deu para fazer o último. Vou tentar aqui ainda fazer o último. Ó. Dentro do último par, aspa dupla, volta, ponto, ponto, volta. Diz, caiu para baixo, né? E aqui vem o IE, que é inscrição estadual, tá? Ele veio para cá porque não coube aqui, tá bom? Mas agora que nós temos ele pronto, nós podemos utilizar o Enter para moldar essa formatação, tá bom? Eu só vou tirar esse espaço que eu coloquei para vocês verem, ó, porque é uma aspa simples e uma dupla. Uma dupla, uma simples, tá? Eu vou remover esse espaço. E eu vou arrumar isso daqui. Depois, né, do fecha parêntese aqui, ó, antes da palavra values, eu vou dar um Enter. Depois do parêntese, né, antes da primeira aspa simples aqui, ó, eu vou dar um Enter também. E aí, depois de cada vírgula, eu vou dar Enter. Ó. Enter, Enter, Enter. Acabou as vírgulas, mas eu ainda tenho um parêntese. Então, aqui no parêntese, eu dou um Enter e ele está montado a minha estrutura. Notem que para cada campo de entrada, eu tenho um atributo correspondente. Nome, nome, CNPJ, CNPJ, telefone, telefone, e-mail, e-mail, IE, IE, tá? Talvez fique meio complicado a questão das aspas, tá certo? É só lembrar que nós precisamos de uma simples e uma dupla. Uma simples e uma dupla, tá joia? Sempre em ordem, beleza? Mas façam com calma aí que vocês vão conseguir. Pausa o vídeo, volta, tá? Caso aconteça algo de errado, o NetBeans ele vai acusar para vocês, tá joia? Deixa
Deixa eu retornar o tamanho da fonte para a gente poder continuar. Estava no tamanho 24. Apply, ok. Eu acho que esse tamanho 24 dá para continuar nele. Então, a variável CAD, ela está pronta. O que está faltando aqui agora, né, é executar esse cadastro, tá? Então, eu preciso submeter ao CAD aqui uma execução, porque o CAD tem que ser executado pelo método para enviar esses dados aqui para o banco de dados. Primeira coisa que eu tenho que fazer é me conectar, tá? E como a classe empresa herdou a classe conexão, eu preciso executar o método conectar da classe conexão. Ele é herdado, então eu posso vir na empresa, aqui, ó, pular uma linha e chamar o método para executar. A chamada do método é assim, ó, desconectar, tá vendo? Chamei o método diretamente na classe empresa e ela funcionou sem nenhum problema porque a empresa está herdando o método conectar. É dela por herança, tá? Então eu já estou conectado. O próximo passo é executar, tá? O cadastro. Para executar é assim, ó, MySQLi query. Vou colocar um ponto e vírgula no final. Ele já colocou o CAD para ser executado. Olha lá, o CAD que foi escrito aqui já veio aqui para ser executado. Esse campo onde está escrito MySQL é porque aqui ele está necessitando da minha conexão. Ou seja, ele precisa deste método aqui, ó, getConexão. Ele precisa que esse método seja executado, tá? Porque este método devolve a conexão. Então eu vou lá agora e vou colocar esse método lá na chamada. Vou vir aqui, ó. Vou chamar ele getConexão, tá? Então eu vou usar uma conexão existente para executar o CAD, que é essa instrução SQL aqui, ó, tá? Então tudo isso vai ser executado aqui, ó, utilizando a conexão que já existe, tá? Então agora eu já cadastrei. Como eu já me conectei, eu já cadastrei e eu não posso deixar a conexão aberta, eu tenho que me desconectar. Então eu vou chamar esse método aqui, ó, o desconectar. Basta vir aqui e chamar ele, ó, desconectar. E tá aí, né? Desconectado. Então eu me conectei, eu cadastrei e eu me desconectei. O que está faltando agora, pessoal, é testar só, mais nada. Vou fazer o teste para vocês verem, ó. Para testar, eu vou vir aqui, ó, no meu index, que é a minha tela de teste, né? Uma vez que eu não tenho ainda a tela de cadastro, tá bom? Então eu vou vir aqui no meu index, eu vou usar meu index para cadastrar. Basta apertar 2 vezes bem rápido no index, apagar o bom dia, né? O eixo bom dia. E vamos aqui criar algumas variáveis com alguns valores para poder estar fazendo o teste, tá? Então, eu posso também testar direto com os valores, né, diretamente, só para uso mesmo. Então, vamos lá, ó. Require ons, a classe empresa, eu preciso apresentar para o index a classe empresa. A classe empresa está dentro da pasta classes. Então, aqui, ó, eu vou colocar classes barra empresa.php. Vou criar um objeto, nova empresa é igual a new empresa. Acabei de criar meu objeto. Então, o meu objeto, nesse caso, ele é do tipo empresa e o nome dele temporário é nova empresa. Agora eu vou entregar todos os dados para os métodos set, para esses aqui, ó. Set nome, set telefone, set e-mail, set IE, tá? Set CNPJ. Eu tenho que entregar aqui no index. Então vamos entregar, ó. Basta chamar o meu objeto, nova empresa, set nome. E aqui dentro eu vou entregar
um nome da empresa. Por exemplo, lanchonete da Maria. Por exemplo, lanchonete da Maria. É um nome. Próximo passo. Vamos lá agora, se eu fiz certo aqui, classes, empresa. Vamos cadastrar o CNPJ. Lá, ó, novo, é nova, né? Por isso está errado, lá, ó, nova, tá? Nova empresa vai entregar para o CNPJ um CNPJ qualquer, por exemplo, 00, 000, 000, enfim, 1, 2, 3, 1, 00. Olha lá, estou entregando um valor direto. Mas o próximo, vamos lá, nova empresa, agora vai ser o 7 telefone, e eu vou entregar um telefone qualquer, 659.9999.9999, tá? Vai ser o telefone lá dessa empresa. Mais uma vez vou chamar meu objeto, nova empresa, para cadastrar o e-mail, 7 e-mail. E eu vou entregar, ó, lanchonete da Maria, @beterrabas.com. O último é a inscrição estadual. Vou chamar meu objeto e vou entregar um valor para ela, ó, 7 IE. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, MT, por exemplo, tá? Vamos supor, não sei se é assim, tá? Mas eu estou colocando dessa forma. Então, nesse momento, eu estou entregando valores diretamente para os métodos sets, tá? Da classe empresa. Então, aqui em cima, ó, o set nome vai receber esse nome aqui, ó, lanchonete da Maria. O set CNPJ vai receber o CNPJ que eu coloquei. O set telefone vai receber o telefone que eu coloquei. O set e-mail vai receber o e-mail que eu coloquei aqui. E, por último, o set IE vai receber o IE, né, a inscrição estadual, que eu coloquei aqui. Bom, eu já entreguei todos os dados. Está faltando a ordem do método, né? Que raio, professor, que a gente não executa, né? De fato, eu já coloquei todas as entradas do set. Todos os meus atributos já têm os valores. Está faltando agora executar esse método, ó, cadastrar empresa, tá? Vamos de fato chamar ele agora, ó, cadastrar empresa. Vou lá no meu index, vou chamar meu objeto e dar a ordem para ele executar, ó, cadastrar empresa, tá? Vou salvar aqui, vou abrir o meu navegador, localhost php myadmin. Vai abrir o PHP MyAdmin. Nós tínhamos criado o banco empresa, ele está aqui, ó. Tá? Eu vou clicar em cima da tabela empresa. Notem que eu tenho alguma coisa cadastrada aqui que foi feito ontem, eu vou apagar. Não tem nenhuma empresa cadastrada. E agora, usando a nossa codificação, eu vou estar cadastrando aqui. Então, vou vir aqui no NetBeans. Tudo certinho. E só o que eu preciso fazer é executar o meu index, tá? Ou eu aperto aqui para executar o index, ou eu venho com o botão direito em cima do código, ó, Run File. Cliquei. E ele não mostrou nada, tá? Porque não havia nada para ser mostrado. O que eu preciso fazer é dar uma olhada aqui na empresa, ó, e tá lá cadastrado. Tá vendo? O CNPJ, o nome, o telefone, o e-mail e o IE, inscrição estadual. Ok? Então quer dizer que nosso projeto até então ele está funcional. Nós usamos o index para cadastrar, tá? Mas nós já configuramos, né, nós já escrevemos a tela de cadastro lá no laboratório de informática, na aula prática, tá? Então, a princípio, o que nós desenvolvemos até o momento é isso daí. Só está faltando mesmo fazer o formulário, né, bonitinho, com cor, tamanho, definição,
e um botão de cadastro, porque a entrega direta, né, o que nós já chegamos a fazer no laboratório de informática, está funcionando. Tá joia? Então vocês podem ver que está aí, ó, cadastrado, tá? Só rodar o index que ele vai cadastrar aqui, uma vez que vocês codificaram tudo bonitinho, tudo certinho. Beleza? Para a aula de hoje é só isso daí. Aguardo vocês na próxima. Até lá!